Olá pessoal, continuando então aqui a nossa série sobre carência emocional, eu vou fazer aqui a leitura de um trecho de uma carta que um cliente mandou para mim e vou comentar aqui com vocês, tá certo? Então olha só, entra ano e sai ano, mas minha vida continua na mesma, onde não consigo conhecer nada de novo, nem pessoas novas, nem locais novos. Nada muda. E esse sentimento ainda piora quando estou andando na rua e vejo um casal de mãos dadas. Quando vejo isso, tenho vontade de voltar para casa. Tenho medo de ficar sozinho e muitos vão falar para eu aprender a valorizar minha própria companhia, mas juro que já tentei e estou cansado da minha vida não mudar. Então, pessoal, esse trecho é muito interessante, né? Até um pouquinho longo, mas fazendo alguns comentários sobre isso, né? Para quem é jovem, muitas vezes os jovens eles estão aí, digamos assim, num certo roteiro, né, de fazer sempre as mesmas coisas, e eu peço para que se tenha cuidado com isso, né? Então muitas vezes o roteiro do jovem é estudo, trabalho, casa, né? Por exemplo, vai para casa, vai para o colégio, volta no seu tempo livre. Ou esse jovem muitas vezes vai, sei lá, né, utilizar o celular, utilizar as redes sociais, ou então vai jogar algum jogo, ou então vai assistir alguma série, né? Seja na Netflix, na Disney ou na Amazon ou nesses streamings que tem por aí, né? Mas assim, a vida ela fica circulando em torno sempre desses mesmos temas. E eu sempre ressalto para as pessoas que se a gente sempre fizer as mesmas coisas, a nossa vida não vai mudar, né? Se alguma coisa tiver que mudar, se algo tiver que mudar na minha vida, isso começa por eu mudar a mim mesmo, eu mudar os meus hábitos, eu mudar aquilo que eu faço todos os dias. Então, se eu mudar aquilo que eu faço, aí eu vou poder começar a ter uma mudança dos meus resultados. Então veja só, um exemplo, eu sempre falo da leitura, e as pessoas dizem que não gostam de ler, que têm dificuldade de ler, mas eu realmente não entendo como é que a vida de alguém vai se tornar maior, mais grandiosa, se ela não lê nada, nem que seja na sua área. Eu sou músico e eu não leio muito, mas leio um pouquinho, nem que seja da sua área, pode ajudar a alavancar esse entendimento da própria área de conhecimento da qual você faz parte, da qual você quer fazer parte. Eu não gosto de ler, não trabalho, mas eu queria muito viajar, então leia sobre viagens, né? Leia sobre um assunto que você goste, porque muitas vezes a gente aprendeu a associar a leitura àquela questão escolar, das obrigações, das coisas chatas, e a gente não aprendeu, não desenvolveu uma leitura das coisas que a gente gosta, mas a gente tem que desenvolver isso na nossa vida. E eu digo para as pessoas, se você ler uma página por dia, em um ano, você vai ter lido 365 páginas, isso é mais ou menos 3 a 4 livros por ano. Só que se você fizer isso por 10 anos, você vai ter lido de 30 a 40 livros, isso é mais do que o que a maioria das pessoas já leu na vida. E olha só, né? As pessoas dizem que não conseguem ler, que não conseguem se concentrar, não tem tempo para ler. Uma página você vai demorar de 2 a 3 minutos para ler. Então você dizer que não tem tempo, realmente assim, não é verdade, né? É uma questão de não organizar esse tempo, é uma questão de não querer, às vezes, realmente ler, muitas vezes, né? Eu sempre uso muito a comparação também com o processo de escovar os dentes. Escovar os dentes não é uma coisa tão fácil. Se você acompanhar uma criança no processo dela aprender a escovar os dentes, não é tão simples, não é de uma hora para outra que ela aprende. Demora bastante para a gente aprender a escovar os dentes, e hoje a gente sabe que é uma coisa que a gente faz todos os dias. E provavelmente a gente demora aí esses 2, 3 minutos que a gente demoraria para ler uma página, certo? Então eu deixo sempre também a indicação de leitura nessa área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, de um livro que eu li quando eu era jovem e eu indico para os que são jovens, antes aí de eu ter feito a faculdade, que é o livro O Poder do Subconsciente, do autor Joseph Murphy. Você pode ler esse livro online, você pode baixar. Se você tiver condições também, eu recomendo que compre esse livro, e quando você comprar, você pode fazer os grifos, as anotações das partes mais importantes. Ou você pode também ouvir esse livro em áudio no YouTube. Existe esse livro em áudio para ouvir. Você pode ouvir esse vídeo do livro O Poder do Subconsciente também, certo? Mas, de novo, a ideia é, se eu não aprender a cuidar do meu próprio cavalo, que é a minha mente,
se eu não aprender a cuidar do meu próprio quintal, da minha própria casa, que é a minha mente, ninguém vai fazer isso por mim. E esse livro ele pode ajudar a gente a começar a entender essas coisas. Existem muitos outros também, mas esse é um bom livro para começar, né? Então, pessoas novas, locais novos, não vão necessariamente trazer essa mudança criativa que tem que ter na nossa mente quando a gente aprende a conhecer a nossa mente, aprende a conhecer o nosso potencial. A ideia, pessoal, é que nós temos que aprender a criar também a nossa vida perfeita, a nossa vida dos sonhos, e a gente faz isso utilizando também essa ideia dessa conexão com a nossa mente mais profunda, que no livro Poder Subconsciente é chamado de subconsciente, né? Mas a gente pode chamar de inconsciente, a gente pode chamar de mente mais profunda, de mente criativa. E existem muitas formas, eu vou trazer aqui também nos próximos vídeos uma forma de conectar com a nossa mente mais profunda, tá certo? Então continue acompanhando, nosso vídeo está ficando longo, eu vou parar ele aqui, vou continuar esse assunto no próximo.